E aí, Poema? Tem alguém feliz aí? Você está feliz mesmo, sim ou não? Aleluia, Jesus é bom, amém? Vira para a pessoa que está aí do seu lado, já que você não está fazendo nada, e fala para ele assim: Jesus é bom. E ele é bom mesmo. No dia bom ele é maravilhoso, no dia mau ele é melhor ainda. Jesus é bom. Graças a Deus. Meu Deus do céu, que privilégio estar aqui hoje. Gente, alguns me conhecem, outros não me conhecem. Quem não conhece não está perdendo nada. Eu sou um mineiro. O Senhor me deu o privilégio de pastorear junto com um time de pastores a Poema de Pindamonhangaba, e Jesus está fazendo uma coisa lá. E eu orei muito, a minha esposa orou pouco, então eu sou casado com aquela menina linda ali, ó, Janete. Vamos lá, amor, fica em pé, vai, eu sei que dá. Não sabia que boneca andava, hein? Eita! Eu sou pai da Paloma e do Davi. Por falar nisso, a Paloma não está disponível. Que fique registrado. Ai, Jesus. O Senhor já me pegou hoje e eu estou muito afim que Ele pegue você, amém? Eu tenho uma palavra muito simples para trazer hoje para a nossa família. Eu quero falar um pouco a respeito da mesa de Jesus. E quando a gente fala mesa de Jesus, provavelmente na nossa mente, a primeira imagem que vem é aquela mesa da ceia, onde os apóstolos estavam com Jesus. Mas a mesa que eu quero falar com você, ela é um pouquinho diferente daquela mesa. Eu quero te falar a respeito da mesa que está lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 9. Mas antes da gente ler, eu quero contextualizar com você acerca de como rolou essa mesa. Se você pegar o Evangelho de Mateus e começar a ler o Evangelho, você vai perceber que Jesus, ele começa a fazer coisas que a humanidade ainda não tinha visto. Ele começa a fazer milagres, prodígios e maravilhas que a humanidade sequer imaginou que seria possível. Mas Jesus fez. A palavra de Deus diz que havia um homem leproso. E leprosos não poderiam ser tocados, porque quem tocasse em leproso seria considerado imundo. Mas um dia esse leproso, ele se encontrou com Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez foi tocar aquele homem. Aquele homem, ele não queria simplesmente ficar livre das suas feridas, ele queria poder voltar a ser tocado por alguém. E antes que Jesus curasse a sua doença, Jesus o toca. Jesus começa a fazer de dentro para fora, irmão, não é de fora para dentro, não. Na sequência, Jesus encontra com um homem, um centurião romano, um homem de muita autoridade. Aquele homem tinha algo que Jesus ainda não tinha visto. Ele olha para aquele homem e fala assim: em toda Jerusalém eu nunca vi uma fé do tamanho da sua. Aquele homem disse a Jesus: Jesus, basta uma palavra da sua boca e o meu servo que está lá na morte será curado. Com uma palavra, Jesus curou aquele homem. Aleluia! Então Jesus estava agora no meio de uma multidão, e a multidão apertava Jesus, e a palavra diz que o Senhor teve compaixão da multidão. Deixa eu te falar, o seu problema, o problema da multidão, importa
para Jesus. Jesus se importa com a multidão. Então Jesus se assenta e começa a ensinar uma multidão, e de repente começam a chegar multidões de doentes e endemoniados, e Jesus muda história uma por uma de cada um daquela multidão. O Senhor livra da doença e expulsa espíritos malignos. O Senhor é poderoso. O Senhor sai dali e ele estava um pouco cansado, então ele entra no barco junto com seus discípulos, e de repente Jesus dá um cochilo. O mar começa a ficar revolto, ondas fortes batendo contra o barco, e o vento forte quase tombando o barco. Então os discípulos desesperados: Jesus, acorda aí, estamos aqui desesperados com essa situação. E Jesus, sem pensar duas vezes, ele faz aquilo que o mundo ainda não tinha visto. Ele fala: tempestade, acalma. Quem é esse que o vento e o mar o obedece? Quem é esse? Agora Jesus volta para o seu QG, quartel-general de Jesus, em Cafarnaum. Jesus chega na casa de um dos seus amigos e começa a falar com a multidão, e de repente um buraco se abre no teto de uma casa. E a palavra de Deus diz que a nossa fé chama a atenção de Deus. Então a fé daqueles homens chamou a atenção de Jesus, e Jesus vê um paralítico descendo pelo telhado. E então agora Jesus transforma a vida daquele homem, ele cura aquele homem e ele salva aquele homem. Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Cara, que Jesus maravilhoso, que Jesus incrível, que coisas maravilhosas que estavam acontecendo até aquele momento. Então a palavra de Deus diz aqui, a partir do verso 9, que quando Jesus estava saindo ali de Cafarnaum, ele tinha acabado de curar o paralítico. A palavra de Deus diz: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Fala, coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Para a gente entender o poder dessa mesa, a gente vai ter que entrar um pouquinho na vida de Mateus. Mateus, um jovem que tinha uma vida normal como todos nós, rodeado de amigos, rodeado da família. Se assentava para jogar, sei lá, Uno com seus amigos. Saía para se divertir e pescava, e a sua família o amava. Mas de repente, Mateus se torna um publicano. E publicano era cobrador de impostos. E se hoje a gente já não gosta de quem cobra os nossos impostos, imagine naquela época que o cobrador de imposto era tido como um ladrão, como um malfeitor, como um traidor do seu povo. Então Mateus agora, que tinha uma vida normal, ele se torna um homem rejeitado pela sociedade, tido como corrupto, traiçoeiro, odiado. Ninguém mais amava Mateus. Então Mateus estava onde? No lugar da sua vergonha, assentado na coletoria. Jesus passa e vê aquele homem no lugar da sua vergonha, no lugar onde ele se escondia dos outros, dos demais. Mas Jesus olha naquele lugar e fala: Mateus,
siga-me. E a palavra de Deus diz que aquele homem se levantou imediatamente. E no versículo 10, Jesus estava na casa de Mateus, assentado à sua mesa. Cara, aqui a gente tem que parar um pouco. E eu preciso fazer um parêntese rapidinho. Às vezes nós estamos escondidos no lugar da nossa vergonha. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez ou pela 100ª vez, eu não sei, ou sei lá. Às vezes você está só de corpo presente. Mas você está aqui e às vezes você veio fugindo do seu lugar de vergonha. Talvez você entrou aqui pensando: eu sou terrível, eu sou rejeitado, eu sou odiado, as pessoas têm mau conceito a respeito de quem eu sou. E você mesmo, quando olha no espelho, às vezes pensa: cara, eu sou terrível. Mas você veio aqui por um motivo, cara. E o motivo que você veio aqui não foi para ver alguém falando no microfone ou músicas legais. Você veio aqui porque você sabe que aqui existe algo que pode transformar a sua vida. E esse algo tem nome, esse algo se chama Jesus Cristo. E se você veio aqui, cara, buscando Jesus, eu quero te falar que Ele está de olho em você, Mateus. Então Jesus fala: vem, Mateus. Mateus não pensou duas vezes e foi. Deixa eu te falar, não tenta consertar a sua vida para ir para Jesus. Na hora que você ouvir o chamado de Jesus para a sua vida, levanta e sai correndo. E não se importe com a situação que você está. E chama Jesus para a sua casa e deixa que Ele vai colocar as coisas no lugar. Não importa o caos que está a sua vida, Jesus tem algo para você. Apresente o seu caos para Cristo, porque caos é matéria-prima para milagre. Você tem que crer nisso comigo nessa noite. Mateus não pensou duas vezes e falou: opa, vem para minha casa, Jesus. E agora Jesus estava na mesa com Mateus. Só que a mesa de Jesus, ela é tão incrível e ela mexe comigo, cara. Sabe por quê? Porque não existe ninguém e não existirá ninguém no universo mais santo do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a santidade de Jesus atraía pecadores e publicanos para a mesa. Deixa eu te perguntar uma coisa, cá entre nós. As mesas que nós estamos frequentando está atraindo pecadores e publicanos, porque se ela não tiver, alguma coisa está errada no evangelho que nós estamos crendo. Jesus, com a sua santidade, Ele atraía pessoas. A santidade não repele, a santidade atrai. O mundo olha para a santidade de Cristo e se volta para Ele, porque Ele é bom, porque nele existe esperança, porque nele existe vida eterna. A santidade atrai o mundo. A palavra diz que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te falar, filhos maduros, santos, que irão atrair a criação para si. Para quê? Para Cristo Jesus. A mesa de Jesus atraía todo tipo de gente, bons e maus. A mesa de Jesus atraía qualquer um. Deixa eu te falar, tem lugar na mesa de Jesus para todo mundo. Tem lugar na mesa de Jesus para você. A sua cadeira é cativa, está lá, liberada. É só chegar e se assentar. A palavra de Deus diz que vários publicanos e pecadores invadiram a casa de Mateus, cara, e todo mundo foi para lá, porque aquilo que Jesus estava fazendo em Mateus, tinha que fazer através da vida dele, né, gente? Vamos lá, alguém. Mas sabe o que aconteceu? Os fariseus olharam para aquilo e acharam muito engraçado. E eu também acharia.
Porque como pode um Deus que acalma o mar e acalma o vento e muda realidades e sara feridas e ressuscita um morto e ressuscita outro morto e sara mais um e liberta endemoniados e acalma o mar e multiplica pães, como pode um Deus, como pode um homem tão santo assim se assentar com os piores? Deixa eu te falar uma coisa, a mesa de Jesus é a curva de rio. É a curva do Paraíba. Sabia que o Paraíba faz uma curva lá em Pinda? Pensa tranqueira que para na curva de rio em Pinda. A Poema deveria chamar Poema Church, a curva de rio do vale. Cara, você foi alcançado por algo maravilhoso, Jesus Cristo, Ele te alcançou, Ele pegou os piores dos piores e colocou na mesa. Por que não, através desses piores que foram alcançados, vir mais alguns? É a curva de rio. O Senhor não está esperando justos, Ele veio para pecadores. Então os fariseus olhavam para aquela mesa e pensaram, como pode esse homem vir da parte de Deus, sendo que ele está sentando e comendo com pecadores, com publicanos. Deixa eu te falar quem eram os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época. Homens que se julgavam bons demais, bons o bastante, melhores do que os outros. E ser melhor do que o outro, acreditar nisso se chama arrogância, prepotência, orgulho, e o orgulho precede a queda. Mas os fariseus estavam lá, irrepreensíveis na lei, irrepreensíveis socialmente, irrepreensíveis na religião, aquela religião, a cartilha humana da religiosidade. Eles cumpriam toda a cartilha e criam que a salvação viria através das suas obras, porque eles eram bons. Esse homem deveria estar se assentando conosco e não com pecadores. Como pode esse homem se assentar com homens que pecam? Só que a palavra de Deus diz em Romanos 3, versículo 23 e 24, que todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, não adianta achar que nós somos bons e que quem está na rua é mau. Deixa eu te falar, todos nós precisamos, todos nós carecemos, todos nós somos necessitados da presença, da bondade, da misericórdia de Deus. Eu preciso do Senhor. Quando eu acordo, e a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Por quê? Porque toda manhã eu preciso da misericórdia do Senhor, porque senão eu serei consumido. Eu preciso do Senhor, eu careço de Jesus quando eu levanto, quando eu deito, quando eu trabalho, quando eu cuido dos meus filhos, da minha mulher. Eu careço da graça, da bondade, da misericórdia de Deus para a minha vida. Todo dia, toda hora, sem parar. Porque eu sou pecador. Nós não somos bons, nós somos maus por natureza. Mas os fariseus se apoiavam nas suas obras. Tito 3, verso 4 e 5 diz que quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Qual era o problema dos fariseus? Eles faziam as coisas certas, achando que porque estava cumprindo todo o protocolo, eles estavam se justificando. Não, nós não temos poder para nos auto-justificar. Nós não temos poder para nos auto-salvar. Nós somos salvos por causa da misericórdia do Senhor. Nós precisamos dessa misericórdia e ela não vem com esforço nosso, vem mediante a nossa fé.
Nós não somos bons, e por mais que nós tentemos ser bons, nós não seremos bons, porque bom é o Senhor nosso Deus. Nós não somos bons. E a palavra de Deus diz que as obras de justiça, praticadas com intenção de autojustificação, elas são como trapos de imundície. Ô Elis, então você está falando que... meu nome é Wellison, eu falei mineiro, mas no RG está o Ellison. É que às vezes dá um bug. O que eu ia falar? O Ellison está falando que não precisa praticar obras de justiça? Precisa, porque as obras de justiça dos santos serão como linho fino que vestirão a noiva. Mas então não estou entendendo. Porque primeiro nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós entendemos que somos obras-primas de Deus. E por sermos filhos de Deus, obras-primas do Senhor, existem obras que os anjos gostariam de fazer, mas que o Senhor deixou nas nossas mãos para que fossem feitas. Aquilo que o Senhor fez em nós, agora vai fazer através de nós obras de justiça. Para quê? Para autossalvação, autojustificação? Não. Para que o nome dele cresça e apareça e o nosso diminua. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É para se autojustificar? Não, porque se você faz isso buscando autojustificação, você está apresentando ao Senhor trapos de imundície. O que é isso, Ellison? Trapos de imundície eram os panos as ataduras que enfaixavam os leprosos. Então aqueles panos ficavam sujos com infecções, ao longo da vida toda, aqueles homens enfaixados com aquilo. Aqueles panos horrorosos é comparado às obras de justiça de quem está achando que vai se salvar por causa das boas obras. O Senhor rejeita. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E misericórdia, cara, o Daniel Alencar, ele define numa canção que misericórdia é o castigo merecido que ele não nos deu. Sabe o que nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno, mas ele pegou a chave da morte do inferno, rasgou a cédula que era contra nós e nos deu vida, e vida em abundância. Isso se chama graça, favor imerecido, misericórdia, o castigo merecido que ele não nos deu. Aleluia! É misericórdia. Não é porque nós estamos fazendo algo, não. Na mesa de Jesus, vem e participe do banquete. Todo mundo tem lugar na mesa de Jesus. E não ache que nós somos bons. Não, nós não somos bons. Nós somos maus. A nossa natureza é má. A nossa natureza é pecaminosa. E ela gera separação entre nós e o nosso Deus. O que vem da nossa natureza é orgulho, a avareza, a arrogância, a prepotência. Mas a natureza de Cristo, aquela que Ele quer implantar nas nossas vidas, que vem pela misericórdia, graça e bondade dEle, traz paz, justiça, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Isso é do Espírito. Se tirar o Espírito Santo de nós, se tirar Jesus das nossas vidas, não sobrará nada, porque nós somos maus. Nós não somos bons, mas Ele nos encontra na coletoria, cara. No lugar da nossa vergonha, Ele vai lá, por bondade e misericórdia, e fala: vem para a mesa comigo. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que mesa é essa? Mateus 9, verso 11. Os fariseus não entenderam nada. Então eles perguntaram: como assim o seu mestre come com publicanos e pecadores?
Cara, a resposta de Jesus é a resposta mais linda do mundo. E se a gente entender que Ele está falando de nós, os nossos problemas se acabaram. Ele está falando, eu não vim para justos. Não, eu vim para pecadores. O médico não vem para sãos, ele vem para doentes. Cara, olha para dentro de si hoje e tenha uma avaliação verdadeira e honesta daquilo que você vai encontrar quando avaliar. E quando você avaliar o que você vê, eu duvido que você não vai encontrar alguém que carece da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. É necessário uma avaliação honesta de quem nós somos, e nós não somos bons. Sabe qual que é o BO? O BO é que sempre existe uma pessoa pior que a gente, né? Tipo assim, pior que eu, Léo. É fácil, né? Tá na cara. Sempre existe uma pessoa que é pior do que a gente. Nos nossos olhinhos lindos e maravilhosos, a gente sempre vai achar uma pessoa que é pior. O fariseu, ele é assim. Ele sempre vai olhar para alguém achando que é pior. Sempre vai olhar para alguém achando que é pecador. Nessa mesa que Jesus estava, se a gente estivesse olhando as prostitutas lá, os noias, os traficantes, os ladrões, assentados naquela mesa, nós olharíamos para eles e qual o conceito que nós teríamos a respeito de nós mesmos? Eu vou falar a respeito de mim porque eu não conheço o seu coração, mas eu conheço o meu. Eu ia falar assim, eu sou justo, na boa, eu sou justo. Tá tirando. Eu sou justo. Aqueles são pecadores. Mas não é assim. Sabe, aquelas pessoas que nós nunca convidaríamos para a nossa mesa, esses são pecadores. Horrorosos, feiosos, bobões. Como diz o Xandão, tudo feio. E se Jesus viesse e preparasse uma mesa hoje, quem se sentaria na mesa? Justos ou pecadores? Ele veio para pecadores, para doentes. Se a gente entender que Ele está falando de nós, a cura chega hoje. Se a gente entender que Ele está falando de nós, a justiça chega hoje. Se nós entendemos que nós somos os pecadores, nós somos a parte feia. Não, Alisson, mas eu não sou pecador. A palavra de Deus diz em 1 João que todos nós pecamos. E se nós dissermos que nós não pecamos, estamos mentindo e estamos falando que o nosso Deus é mentiroso. E não existe espaço para o evangelho no nosso coração. Cara, eu não sou pecador. Não existe espaço no evangelho para esse coração. Não, mas eu não peco como o outro peca e eu sou bom. Hoje eu levantei e fiz tudo certo. Não existe espaço para o evangelho nesse coração. A morte de Cristo por você foi em vão. Quando nós olhamos para dentro de nós, precisamos encontrar pecadores. Porque quando nós encontramos pecadores, nós encontramos o sacrifício de Cristo. E aí sim existe festa no céu. Sabe por que existe? A gente fala assim, tem um verso que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você já ouviu isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por quê? Vamos lá. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Uau, super legal.
Se ela renova toda manhã, a gente precisa dessa misericórdia do Senhor, porque senão nós seremos consumidos. Então nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, não é quando ele levanta a mão aqui e vem na frente, não. É quando um pecador, eu, você, nos arrependemos dia após dia. Existe festa no céu. Por quê? Porque eles estão felizes. Então se está fazendo festa no céu é porque tem alegria. E se tem alegria no céu, a alegria do Senhor é a nossa força. Então se você está fraco é porque você está se arrependendo pouco. Se arrependa mais e gere uma festa no céu, que você vai estar forte, amém? É matemática, cara, eu amo matemática. Eu amo. Tem alguém fraco aqui hoje? Confessa para Jesus e promove uma alegria no céu. Entrega para Jesus e provoca os céus a fazer festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, por nós, o seu sacrifício não foi em vão. O Senhor está encontrando aqui hoje pecadores e publicanos, homens rejeitados pela sociedade. Jesus, o Senhor está nos encontrando aqui hoje, transformando as nossas vidas. Aleluia! Deixa eu te falar, um dia Jesus estava falando com alguns sacerdotes e eles não sabiam de onde Jesus vinha. Quem te enviou, Jesus? Eles falaram, você não sabe quem me enviou? Eles falaram, não. Então Jesus falou assim, então eu não vou falar. Puxa vida, sacerdote tinha que saber, porque Jesus um dia fala para o seu discípulo assim, quem vê a mim vê o Pai. Cara, se sacerdotes estavam olhando para Jesus e não estavam vendo o Pai, eles não entenderam nada no rolê. Então Jesus faz uma pergunta para eles. Sabe o batismo de João? É de Deus ou não é de Deus? Eles não souberam responder. Então Jesus falou, realmente o negócio está feio para o lado de vocês. Deixa eu contar para vocês uma parábola. Então Jesus fala a respeito de uma parábola de 2 filhos, em Mateus 21, a partir do verso 31. Ele fala assim, tinha 2 filhos. Jesus virou para um filho, o pai virou para um filho e falou assim, queria que você fosse trabalhar na vinha. Queria que você fosse lá, trabalhar um pouquinho na vinha para mim. Então o filho respondeu, pai, agora não, estou ocupado aqui com umas paradas. Sabe como é que é, né? Tem que entregar um trabalho, faculdade, está apertando. Eu estou fazendo as paradas aqui, não vai dar para ir para a vinha. Quando o pai se ausentou, o filho pensou bem e falou, eu vou lá fazer o que meu pai pediu. E o pai vira para o outro filho e fala, queria que você trabalhasse na vinha. Então o filho respondeu, claro pai, é nóis, toca aí, fechou. Te amo, hein pai, é a gente, hein. Gente, o mundo ficou terrível depois que o homem começou a fazer coraçãozinho assim, né? Tamo junto, pai. O pai vira as costas, ele... Qual dos dois agradou o Senhor? O que disse que faria e não fez, ou o que disse que não faria, mas fez? Eles disseram, aquele que falou que não faria, mas fez. Então Jesus respondeu algo para eles. Para esses sacerdotes que estavam para trabalhar para o Senhor. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que os publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Você sabe por que isso? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Quem está arrependendo primeiro, está entrando primeiro no reino. Quem está confessando primeiro que é pecador, está acessando primeiro o reino dos céus. Quem está escondendo do Senhor as suas mazelas, as suas dificuldades, está ficando para trás e está olhando a galera indo e não está entendendo nada. Por que aquela prostituta? Porque o publicano está acessando o reino de Deus e eu estou parado aqui porque eles têm um coração contrito e quebrantado, irmão, e o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. Quem está confessando primeiro está acessando o reino dos céus primeiro. Quem chegou primeiro na mesa falando, Senhor, eu sou perdido e eu preciso do Senhor e eu me encontrei no Senhor, está acessando o reino de Deus primeiro. Tem lugar na mesa para todo mundo que quiser. A mesa de Jesus está cheia de pecadores buscando a vida eterna, cara. E os fariseus estão doidos para tirar essa turma de lá. Na mesa de Jesus é incrível.
A mesa de Jesus tem lugar para você. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós acessamos a mesa de Jesus, presta atenção nisso. Quando nós nos assentamos na mesa de Jesus, inevitavelmente Ele vai fazer um convite para você. Ele vai dizer: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. A mesa de Jesus é para todo mundo. Mas quando você aceita o convite para se assentar nessa mesa, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você aceita esse convite, é a morte do seu eu. É a hora que os seus desejos precisam ficar para trás, porque Jesus está falando: se você quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo. E negar a si mesmo é abrir mão do seu conforto. Muitas vezes abrir mão de coisas lícitas, por quê? Porque nós estamos tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Cara, Jesus se entregou numa cruz por nós, e agora Ele está falando: tome a sua cruz e me segue. Sabe o que isso significa? Agora é a hora de nós entregarmos a nossa vida para Ele. Negue a si mesmo e me segue. Negue a si mesmo e me siga todos os dias. O problema é quando Jesus se torna um programa de final de semana. E Jesus não é um programa de final de semana, é para ser discípulo do Senhor, é para caminhar com Jesus eternamente. Então, às vezes nós só negamos Jesus no domingo, ou nós negamos Jesus, negamos a nós mesmos, no domingo, e negamos Jesus no resto dos dias. Domingo depois do culto, negue a si mesmo. Ele não é um programa de final de semana. Ele está chamando para um casamento, para a vida toda, para a eternidade. Negue a si mesmo no domingo depois do culto, cara. Negue a si mesmo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, não importa a feira. Todo dia é dia de negar a si mesmo e buscar Jesus. Aleluia! Todo dia é dia de querer Jesus na sua vida. Negue a si mesmo. Wellington, mas a minha vida não está mudando depois que eu sentei na mesa de Jesus. E você achava que quando você se assentasse na mesa de Jesus, a sua casa ia virar a casa dos ursinhos carinhosos? Se enganou? A paz que Ele nos promete é paz que excede o entendimento. A nossa capacidade de raciocinar não consegue pensar numa paz dessa. Ele fala: traga para mim os seus problemas, corações, súplicas e ação de graça, e então vocês experimentarão a paz que excede o entendimento. Não é a paz dos ursinhos carinhosos. Saiu da boca de Jesus o seguinte: eu vou promover divisão. Mas peraí, agora ferrou tudo. Eu vim para a igreja achando que a coisa ia dar certo. Você está falando que Ele veio causar divisão? Porque Ele disse assim, o maior dos mandamentos é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ele diz assim, se você quer ser meu discípulo, você não pode amar pai e mãe mais do que você me ama. Você não pode amar filho e filha mais do que você me ama, porque senão você não é digno de ser meus discípulos. Então nós olhamos para esse cenário e pensamos: espera aí, como assim? Então nós somos obrigados a amar? Não, o Senhor trouxe o amor para um outro lugar, um outro nível de amor. É amor por afeição, não é por obrigação. Você ama seu pai porque você é obrigado? Não. Você ama seu pai porque ele trabalhou dia e noite para te sustentar. Ele trabalhou turno e outro turno, e você só via o seu pai no domingo porque ele estava lá trabalhando, e muitas vezes ganhando pouco, às vezes fazendo bico para te manter vivo, para poder pagar uma faculdade para você, para poder pagar um curso de especialização para você, para te pôr comida na mesa. Nós amamos o nosso pai porque ele abriu mão da vida dele para criar a gente. Ele pegou a melhor parte da vida dele e dedicou em cuidar dos filhos.
Nós amamos a nossa mãe porque o dia que o coração estava partido, a mãe estava lá para você colocar a sua cabeça no colo dela e chorar. Nós amamos a nossa mãe porque a mãe ama o filho irrestritamente. Então nós amamos com afeição e não por obrigação. Nós amamos filhos, cara. Você que é pai, já é pai, meu, é incrível quando você pega aquele serzinho assim pela primeira vez. Ah, que legal. E quando você é mãe, sai aquele bebê, então você olha aquele animalzinho e fala: que lindo. Na boa, é protocolo falar que lindo, né? Porque parece um joelho. Mas a mãe olha, saiu de mim, parece o pai. Ai, que coisinha mais linda. A mãe ama irrestritamente o filho. É afeição, cara. Deus está me falando: tenha amor afetivo por mim, afeição por mim, mais do que você ama pai, mais do que você ama mãe, mais do que você ama filho, mais do que você ama filha. Me ama em primeiro lugar de todo o seu coração, força, alma e entendimento. Aleluia, cara. É um amor por afetividade, porque é bom estar na presença dele. O nosso prazer está em Cristo. Aleluia. Eis aí a divisão. Porque se você, marido, está aqui hoje e a sua esposa não está, nós não negociamos, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Se a sua esposa está aqui e você não está, cara, você está perdendo. Ele vai causar divisão. Mas a palavra de Deus diz, presta atenção nisso, que a mulher que caminha segundo aquilo que o Senhor ensinou, ela é uma mulher que edifica o seu lar, que ama o seu marido, ama os seus filhos, e ela vai ganhar o seu marido para Jesus sem palavras, só com ações, sendo a mulher que Jesus projetou para ser. Então você vai afetar a vida do seu marido com o amor que vem de Cristo. Filho, não preocupa, porque a palavra de Deus diz que eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Marido, olha só o que eu vou te falar. Se você for o marido que a palavra de Deus diz que tem que ser, que entregaria a sua própria vida pela sua mulher, a sua mulher vai olhar para você e falar assim: que cara louco, ele morreria por mim, que amor é esse, bem? E ele vai responder: é o amor de Jesus, mulher. E ela vai falar: eu quero esse amor para mim. Ele causa a ferida, mas ele cura. Aleluia. Tem alguém feliz aí? Meu Deus, eu estou feliz aqui. Graças a Deus. Tem lugar na mesa para todo mundo. Fariseus vão querer te tirar dessa mesa, mas não aceita. Jesus é que está te chamando para esse lugar. E quando você aceitar o convite dele, ele vai transformar a sua vida. Então aquilo que Jesus fez com você, quando você se assentou, você vai fazer. Ele vai fazer através de você. Você vai preparar mesas de Jesus para alguém, cara. E a santidade que vai invadir o seu coração se tornará o maior imã do universo e vai atrair pecadores, gente mais estranha que você jamais pensaria que encontraria na sua vida, vai bater na sua porta e querer sentar na sua mesa, mas não é por causa de você, é porque você é um espelho, como diz a palavra. Nós, como espelhos, refletimos aquele que nos criou e somos transformados de glória em glória à semelhança daquele que nos criou. Aleluia! Na mesa de Jesus tem lugar para todo mundo. Tem lugar para pecador. Tem lugar para pessoas desiludidas. Talvez quando nós cantamos aqui: tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me... Cara, talvez você cantou isso pela primeira vez, ou você ouviu essa canção pela primeira vez. Eu não me canso de ouvir isso. Ele é quem a minha alma espera quando eu acordo todos os dias.
Você vai encontrar em Jesus as respostas que o mundo não pôde te dar, cara. Não ouça fariseus, ouça Cristo, ouça aqueles loucos que encontraram em Jesus a solução para a vida e, cara, vai atrás desses caras, porque esses caras amam Jesus e a vida deles está sendo transformada e a sua também vai ser. Deixa eu te falar, ninguém aqui é justo, ninguém aqui é santo como o Senhor. Dos pecadores eu sou o pior, foi o apóstolo Paulo que disse isso. Então jamais se coloque numa posição de justo. Nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus, nós carecemos de Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala que ele é dos pecadores, ele é o pior, deixa eu te falar o que Paulo já tinha feito. Escrito um tanto de carta que a gente lê hoje, os nossos olhos se enchem de lágrimas. Já tinha pregado o evangelho porque ele ama Jesus. Já tinha sido preso, já tinha sido açoitado, apedrejado, já tinha passado fome, já tinha passado por nudez, por frio, naufrágio. E ele amava Jesus e por isso ele passou por essas coisas. E ele diz, depois de passar por isso tudo, por Jesus, ele fala, dos pecadores eu sou o pior. Não é por mérito, é por misericórdia. Esse homem olhou para dentro de si e ele conhecia os seus pensamentos. Cara, eu não conheço os seus pensamentos, mas eu conheço os meus. Eu sei o que passa na minha mente, você sabe o que passa na sua. Hoje é um bom dia, uma boa noite, para se encontrar com Jesus e mostrar para Ele as mazelas dos nossos pensamentos, as dificuldades que ainda enfrentamos e nos assentar nessa mesa. Não importa o seu passado, não. Sai da coletoria e segue Jesus. Eu quero te dizer que Ele acessa as nossas vidas à medida que nós damos acesso para Ele. À medida que nós damos acesso para Jesus, é à medida que Ele vai entrar nas nossas vidas. Eu quero dizer que o Senhor, Ele não invade, Ele não invadiu a casa de Mateus, Ele foi convidado para estar lá. Quem invade, quebra janelas e quebra portas, é ladrão e salteador, Ele não. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele. Onde? Na mesa. Ele está batendo na porta hoje. Talvez você já ouviu isso em alguns lugares, talvez você já está careca de saber isso, mas deixa eu te falar, a porta está aberta e Jesus entrou. Experimenta hoje deixar Jesus mudar a sua vida. Experimenta hoje, paga para ver. Fala, Jesus, eu estou entregando a minha vida para você hoje, eu quero que você faça isso. Você bateu na porta, agora entra e eu não vou deixar você ir embora mais. Deixa Jesus entrar e fazer morada no seu coração, amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós olhamos para aquela última ceia de Jesus com seus discípulos, nós pensamos, santos. Não, deixa eu te falar, ali são pecadores que encontraram em Jesus a solução para a vida deles. Como nós, como você encontrou solução para a sua vida em Jesus. Deixa Ele fazer a obra. Agora o interessante é que eu não sei como você vai se assentar na mesa de Jesus. Talvez você vai se assentar na mesa de Jesus como pecador e publicano. Talvez você vai se assentar como fariseu. Você sabia que até fariseu pode se assentar na mesa de Jesus? Fariseus às vezes ficam com receio, mas quando ele fala, Jesus, eu quero ter um tempo com você, ele encontra um tempo até na madrugada para te encontrar. E ele revela coisas que ele ainda não tinha dito. E ele diz para o fariseu,
Nick. Deus amou tanto o mundo, Nick, que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por você também, fariseu. Para todo aquele que crer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu não sei como você vai se assentar na mesa de Jesus. Se vai ser como pecador, publicano, fariseu ou discípulo. Só que uma vez que você se assenta na mesa de Jesus, qualquer codinome desse cai por terra, porque a partir do momento que você se assenta na mesa de Jesus, Ele estabelece a aliança, e agora você não é mais um peregrino à procura de uma mesa. Você é membro da família de Deus. E Ele te chama de filho, filho amado. Ah, mas eu errei. Filho amado. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Há 4 anos atrás, eu e a minha esposa, nós entramos num processo de adoção. E foi muito legal, porque quando nós conhecemos um adolescente, aquele rapaz, ele cativou o nosso coração, e nós tivemos a convicção de que ele era o nosso filho. Convicção. Quando eu e minha esposa e o Davi saímos ali daquele lugar, daquele abrigo, nós paramos o carro a cerca de, 500 metros, e eu não conseguia mais dirigir o meu carro, porque eu chorava copiosamente, porque eu tinha tomado uma decisão de ser pai novamente. E a Janete chorava do outro lado, e o Davi chorava do outro lado. Nessa época a gente ainda não tinha a minha princesa linda, maravilhosa Paloma. Te amo, filha. Nós decidimos ser pais, cara. Você decide, é uma decisão que você toma na vida. Nada pode mudar isso. Você decide. Esse menino vai crescer, vai ficar feio, bonito, gordo, magro, lerdo, inteligente, não importa. É seu filho e você decidiu que você vai ser pai. Vou ser pai novamente e nada vai mudar a minha cabeça. Quando nós decidimos fazer isso, nós nos assentamos do outro lado da mesa e percebemos mais uma faceta do Senhor. Ele decidiu ser pai de uma multidão. Ele decidiu. Cara, é uma decisão que nada pode mudar. Ele amou incondicionalmente, mesmo quando estávamos perdidos no pecado. Ele nos amou a ponto de entregar o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Isso é amor incondicional. Nada vai mudar o coração de Deus com relação a isso. O sangue de Cristo foi a prova da nova e eterna aliança. Todo aquele que receber será feito filho de Deus. Isso é uma decisão do Pai. Agora deixa eu te falar uma coisa. O filho, ele precisa se apropriar da paternidade, senão ele só continua sendo uma pessoa na casa do Pai. O filho precisa se apropriar dessa paternidade, senão ele não é filho. Ele não vai se sentir filho, porque ele não se apropriou. Ele não vai ter um pai, porque ele não se apropriou da paternidade. Só que a decisão do filho não muda quem o pai é. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor tem várias facetas, e é maravilhoso conhecer a face do Senhor. Se coloca de pé. Então você pode pensar, não, tá tudo bem, tá tudo legal, que legal, cadê o menino? 2 anos e meio depois, ele decidiu ir embora. E ele foi embora. Uai, velho, eu achei que ia ser uma história bonita. É uma história linda. Mas ele decidiu ir embora. O sentimento, sabe qual é o sentimento que nós tivemos na nossa casa? Luto. Nós perdemos um filho.
então você conhece mais uma faceta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus um dia te encontrou, te colocou na mesa e te chamou de filho. Se você, por qualquer motivo, saiu da presença do Senhor e deixou o seu pai, deixa eu te falar, isso não mudou quem o Senhor é. Ele continua te amando, Ele continua te esperando. Ainda existe um lugar na mesa para o filho. A decisão do filho não muda quem o pai é, muda quem o filho é. Hoje o convite de Jesus é: vem para a mesa, meu filho que estava perdido. Eu vou colocar anel no seu dedo, uma nova sandália e vestes novas. Eu vou preparar um banquete para você, porque existe uma vida abundante que só eu posso te dar. Ei, vem para Jesus hoje. Vem pecador, vem publicano, vem fariseu, vem filho perdido. A mesa está posta e só falta você. Aleluia! Feche os seus olhos onde você está, pelo amor de Deus, e entrega genuinamente a sua vida para Jesus. Ei, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa de Jesus. Eu não quero nem saber de qual categoria, sei lá, você se enquadra. Eu quero só saber se você quer Jesus hoje. E se você veio procurar Jesus aqui hoje, você encontrou. E se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, mas para Ele entrar e não sair mais, cara, levanta sua mão aí onde você estiver. Eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você e dizer: Jesus tem uma vida nova. Jesus tem um futuro e uma esperança. Ei, Jesus te encontrou aqui hoje e Ele tem algo para fazer em você e através de você. Corre aqui para frente, nós queremos orar por você. Vem aqui, você que levantou sua mão. A liderança vai orar por você, os pastores vão orar por vocês. Corre para frente, mas não corre para um altar, para homens. Corre para Jesus. É Jesus que está te chamando. Não é o Mineiro, não é o Ellison, não é uma banda. É Jesus que está falando: vem, 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 vem para a mesa de Jesus, vem. Tem lugar nessa mesa. Aleluia. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Eu nasci pra te adorar e eu nasci. Teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha, sempre Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão
encontrei teu coração, pois você me alcançou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo e é tão belo saber que eu sou filho e te tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, oh, oh. E eu nasci pra te adorar. E eu nasci, vamos cantar amar. Oh, teu amor nunca falha, sempre amar. Teu amor nunca falha, sempre amar. Teu amor nunca falha, sempre. Sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Amor que nunca falha, é o amor do meu amado, é o amor do meu amado. O amor que nunca falha, eu encontrei em ti, amado. Teu amor nunca falha. O amor de Jesus nunca falha. Teu amor, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor.
deixou tudo que tinha para perdoar o mundo. Pecador deixou tudo que tinha para perdoar o mundo. Pecador, meu Salvador, meu Salvador. Ah, nós te amamos, Jesus. Nós te desejamos, Jesus. Erga suas mãos uma última vez, vamos dizer: meu Salvador, meu Salvador. Redentor,
Salvador, aquele que me livrou da morte, aquele que me livrou da condenação do pecado, aquele que me livrou de todas as acusações, de todas as amarras do pecado. Ah, Jesus, como nós te amamos, Jesus, como nós te desejamos, Senhor. Obrigado por essa noite de graça e misericórdia que o Senhor se revelou a nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos porque misericórdia é o Senhor não nos dá o que nós merecemos, e graça é o Senhor nos dá algo que nós não merecemos, Senhor Jesus. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado porque hoje nós estamos em festa, porque o céu está em festa, Jesus. Existe festa quando um pecador se arrepende, então nós estamos em festa, Jesus. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. Você está feliz ainda? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem lugar para você na mesa de Jesus. Aleluia. Aproveita que você está falando com essa pessoa e fala: tem lugar para você amanhã aqui também, tá bom? Brincadeiras à parte, pessoal, preciso dar um último recado para a gente encerrar. Amanhã nós temos o Poema War. Esse culto a gente teve uma vez na história da nossa igreja. Então é um dia muito sério, é um dia muito crucial para nós. É um dia que nós vamos vir aqui na igreja somente para a gente buscar a vontade de Deus juntos, sabe? É um tempo de alinhamento sobre a nossa casa. Desde janeiro, desde o primeiro culto desse ano, o Schubert já profetizou que esse seria um ano de alinhamento. Então veio Leandro trazendo mensagens de alinhamento e de fundamentação. Então amanhã é um dia para você buscar o Senhor e entender o que Ele requer de você, o que Ele requer da sua casa, o que Ele requer de nós como um povo. Amanhã todos nós estamos convocados, nós estamos sendo chamados para estar aqui, para buscar o Senhor, para saber o que o Senhor espera de nós nesse tempo. É um culto que ele não vai ter muito formato, mas vai ter pessoas clamando pela vontade de Deus, para que Ele libere a vontade dEle sobre nós. Vamos lá, alguém? Nós precisamos descobrir, melhor do que você saber o que você espera da sua vida, é você descobrir o que Deus espera de você nesse tempo. Vamos lá? No nome de Jesus, que você possa estar aqui, trazer alguém junto com você, para a gente buscar o Senhor, entrar no momento de jejum e oração juntos. Então, uma última vez nesse momento, eu convido você a levantar suas mãos, fechar os seus olhos e orar comigo, agradecendo o Senhor por essa noite. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio sobre nós essa noite com refrigério, com misericórdia, com graça, trazendo sobre nós arrependimento, Senhor Jesus. E se existe algo de bom em nós, Senhor, não vem de nós, mas vem de você, Senhor Jesus. Então que o Teu Espírito continue convencendo cada um do pecado, da justiça e do juízo, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade que persegue cada um que está aqui nesse lugar. Todos os dias das nossas vidas nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana cheia de Jesus. No nome de Jesus, Deus abençoe. Povo de Deus, o que resta para mim te dizer é que tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para mim, para vocês. E em nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar na nossa vida. Não perca essa semente, não deixe essa semente realmente, sabe, cair como em qualquer outra terra, não ser uma terra fértil. Em nome de Jesus, que a sua semana seja mais do que abençoada. E você que é daqui de Taubaté e da região, vem com a gente amanhã às 19h30 aqui na Prayer House. Em nome de Jesus, esperamos vocês. Até!